Boa noite a todos os amigos, as amigas. Se tem alguém pela primeira vez, seja bem-vindo. Na saída, não se esqueça de pedir uma cópia da chave para voltar com total liberdade. Nós queremos esclarecer a respeito da nossa obra, pessoal, vocês viram ali do lado. Nós estamos caminhando para os finalmente. Só que nós queremos fazer uma convocação. Eu vou jogar pó de mico nas pessoas, para que elas se cossem. Nós precisamos de arrecadar 20 mil reais para fazermos a mudança de endereço no terreno e não de endereço na rua. Então, a gente pede a que eles puderem se associar na casa. A mensalidade mínima estipulada em reunião da diretoria já há algum tempo é R$10. E quem puder contribuir via Pix, o nosso CNPJ, quem está na internet nos assistindo também, 003-007-40, 1000 invertido, 43. Qualquer valor. Se quiser contribuir com R$5, com R$2, ou se quiser R$2 e botar zeros do lado, tem total liberdade. Mas nós precisamos intensificar nossa arrecadação. Nós precisamos fazer o forro, a pintura externa, os corrimão das escadas e o piso. O material do forro está todo comprado ou foi doado pelo Potric, material de construção, o forro foi doado, né? A pintura já está comprado o material, não precisamos pagar a mão de obra, precisamos pagar a mão de obra para fazer o forro. O piso todo comprado, nós estamos com um companheiro colocando para nós, precisamos pagá-lo também, então por isso nós precisamos dessas arrecadações. E depois precisamos fazer de gesso acartonado, de drywall, as nossas divisórias no segundo piso para termos as nossas salas. A sala de evangelização, a sala de reunião mediúnica, a sala de atendimento fraterno, a nossa biblioteca, uma pequena cozinha, mais um banheiro, tudo isso será no segundo piso. Então, nós precisamos de ajuda. Quem quiser colaborar conosco tem total liberdade. Tá bom? Quem está em casa nos assistindo também, os que estão aqui, ou passem adiante essa ideia. Nós temos uma relação em torno de 83 pessoas que têm colaborado. Nós temos essa relação. E já falamos com a espiritualidade, os nomes já foram passados para o segundo andar. Né? Tá? O pessoal já foi depositado essa boa vontade, essa amorosidade lá em cima na caderneta de poupança individual de cada um. Tá? À medida que a pessoa faz a doação, a gente repassa o recibo. Né? Em vez de nós passarmos pelo WhatsApp, né, o recibo do Pix, nós passamos lá para os nossos amigos espirituais, eles anotam na poupança espiritual de cada um. Porque o que a gente vai levar da Terra? O que a gente deixar. Eu vou levar o que eu deixei. Se eu deixei boas obras, eu levo as energias das boas obras. Se eu deixei obras não tão boas, eu levo as energias daquilo. Né? Como diz o ditado, está fazendo a cama para se deitar. Né? A gente ouvia quando era criança esse ditado. E aqui na Terra também, nós estamos fazendo a cama para deitar. Então, nós estamos dando uma oportunidade do pessoal fazer uma boa obra a partir de R$1. Para iniciarmos a nossa tarefa de hoje, aberto, conforme recomendado pelos amigos espirituais, aqui do livro Senhor e Mestre, a lição 53, o lado bom. Aprende a destacar o lado bom das pessoas. Não há quem seja tão completamente isento de qualidades como pode supor. Todos trazem Deus dentro de si. O maior delinquente é um anjo em potencial. Das profundezas do abismo é que se emerge para o cume do monte. Experimenta cultivar o cacto e abandonar a própria sorte o jasmim. O lado bom das pessoas necessita de quem o auxilia a prevalecer. Do livro Senhor e Mestre, pelo Espírito Irmão José. Convido a todos que quiserem fechar os olhos físicos, sentirmos aqui a presença amiga, trabalhadores do plano maior desta casa, que nos receberam lá no portão sem que percebêssemos, sentir esse abraço, esse afago,
e demonstrarmos a nossa gratidão por havermos chegado aqui. Muitos de nós, para chegarmos na casa do Consolador um dia, tivemos que vencer obstáculos, mas a coragem que deve prevalecer em todos nós espíritos, a coragem da busca pela luz, a coragem pela busca do alimento, e que possamos receber esse alimento para as nossas almas aqui nessa noite. Possamos sair daqui saciados e levar também esse alimento, essas energias, esse conhecimento e distribuir lá fora, devagar, em doses homeopáticas, porque há muitos cegos lá fora e a luz, se for muito intensa, pode cegá-los mais ainda. Mas que sejamos divulgadores da mensagem do Evangelho onde estivermos. Que o nosso querido irmão Alexandre Ansetti seja amparado pelos seus amigos espirituais em particular e também pelos nossos benfeitores que conduzem as tarefas das quartas-feiras à noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Agradeço mais uma vez ao convite, né, que o Ney nos faz periodicamente. Fazendo uma parte antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês assim, a importância que vocês precisam dar para essa obra física que está acontecendo. Porque a obra espiritual depende da obra física. Nós precisamos de espaço físico para desenvolver os trabalhos espirituais. Então, eu parabenizo, né, a todos vocês que frequentam a casa, que estão colaborando para que essa obra física termine. Apesar, né, do espaço aqui também ser um espaço doado, um espaço que está sendo aproveitado há muito tempo, faz muitos anos, né? Eu venho aqui já há muito tempo, mas ter a sua, digamos assim, a sua casa própria, a gente sabe por aí, quando a gente compra a nossa casinha própria lá, a felicidade é imensa. Da mesma forma, quando os centros espíritas conseguem erigir as suas obras físicas, a alegria precisa ser imensa e vocês precisam agradecer aos céus. Eu digo isso porque nós também passamos pelo mesmo problema lá na Casa Luz e Amparo. Nós vivíamos de aluguel e numa casinha, né, acho que a maioria conheceu, a nossa primeira casinha lá, que quase caiu, né, a espiritualidade segurou por muito tempo um lado dela, porque ela era assim, né, a gente entrava às vezes na sala do passe e as pessoas ficavam meio de lado. Nós passamos muito tempo lá, mas graças à espiritualidade, a Deus, nós conseguimos também fazer o que vocês estão fazendo hoje, que é buscar um local próprio. Então, né, parabéns pela iniciativa e que Deus e que a espiritualidade possa abençoar sempre esta casa e também esse novo espaço que está sendo construído. Tá? Dito isso, pessoal, eu venho aqui como um conversador, como eu sempre digo para vocês, né? E o assunto que eu trago hoje é um assunto que a gente sabe que ainda nós temos muitos que ainda têm assim, não digo que não acreditam, mas que tem um pezinho atrás, né? Que ainda tem algumas dúvidas com relação a o que nós vamos conversar. Então, nós vamos falar sobre planejamento reencarnatório, né? Por que eu digo que algumas pessoas ainda têm um pezinho atrás com relação a isso? Reencarnação. Reencarnação, reencarnar, voltar à carne, voltar ao corpo. Tá? É um assunto muito, muito, muito importante dentro da nossa doutrina, porque vai nos explicar muitas coisas, vai nos dar subsídios para que a gente possa descobrir detalhes das nossas existências, né? Passadas, futuras e principalmente a presente, porque nós vamos, através desse processo reencarnatório, nós vamos compreendendo algumas coisas que nos acontecem ao longo dessa jornada infinita. Eu pergunto para vocês, quantas vidas nós temos, nós tivemos, ou nós teremos? Quantas? Alguém sabe me responder? Vida, nós temos uma,
que é a vida eterna, a vida do espírito eterno. Encarnações, nós teremos e já tivemos várias. Não dá para a gente mensurar quantas eu tive, quantas ele teve, quantas vocês tiveram. Não, nós não sabemos. Nós temos uma ideia, né? Se nós nascemos lá no mundo, lá no primeiro mundo, que nós chamamos, quando nós falamos em progressão dos mundos, né? Lá no mundo primitivo, lá iniciou as nossas encarnações, ou lá iniciaram as nossas encarnações. Então, dentro desse processo todo de transição planetária também, que do mundo no mundo primitivo, para o mundo de provas e expiações, raciocine aí um tempo, né? Lá do tempo que já vem, a Terra já existe há milhões e milhões de anos, nós já vemos, então, existindo desde as primeiras vidas no planeta Terra até os dias de hoje. Então, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de quantas vidas nós já poderemos ter tido, mas é muito difícil precisar. E ninguém vai conseguir precisar. Mas nós temos que ter a certeza do quê? E outras teremos. Nesse ínterim, o que vem a ser, então, esse planejamento reencarnatório? É um processo espiritual que acontece antes, ou seja, que antecede o nosso nascimento no plano físico. Ou seja, lá no plano espiritual, inicia-se todo um processo de combinação, ou seja, de ajustamento de como nós viveremos a encarnação na Terra. Estamos falando de planeta Terra a princípio. Sabemos que nós podemos viver em outros planetas também, mas vamos focar aqui na Terra. Lá nós escolhemos as nossas provas, lá nós escolhemos as expiações que serão necessárias para que nós progridamos, certo? Para que haja o progresso. A gente fala sempre dentro das casas espíritas, progresso espiritual, né? Adiantamento espiritual, evolução espiritual. O tempo todo se fala isso. Não é por acaso. Nós precisamos constantemente falar de progresso espiritual, de todo esse processo que acontece com o nosso espírito, não com o nosso corpo. O que acontece com o nosso espírito. Então, essa ação não é nossa. Não somos nós os responsáveis. Também somos, mas não somos somente nós os responsáveis. Nós temos essa ação guiada por mentores espirituais, que são os nossos mentores que fazem toda essa coordenação que antecede a nossa encarnação, certo? Tudo baseado nas leis divinas. Nada sai das diretrizes de Deus. Nada sai das 4 linhas, como dizem, né? Está tudo escrito como deve ser feito. As leis divinas regem esse processo. Então, o processo reencarnatório é embasado nas leis divinas, aí entra um pouco das leis morais, e assim nós vamos buscando dentro, né, da compreensão que nós temos hoje, dentro de todo esse processo que nos é oportunizado, porque a reencarnação é uma oportunidade, né? É um processo que nos é oportunizado para que nós entendamos o real valor que nós temos que dar às nossas vidas. Tá? Aí, para frente. Qual é o propósito da reencarnação? Qual é o propósito de nós irmos e voltarmos tantas vezes? Primeiro, evolução moral e intelectual. Nós precisamos evoluir moralmente e intelectualmente. Nós crescemos sempre como seres que somos, como eu disse, imortais. O espírito é único e nós temos uma vida só, essa vida eterna do espírito. O espírito não morre nunca, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas morrer, não. Acabar, não. Também, para reparação de erros do passado, nós chamamos de resgate. Resgate dos débitos com a lei da causa e do efeito. Reparar erros passados. Reparar aqueles erros que nós cometemos em vidas passadas. Aí, muitas vezes, a gente bate, como eu disse, as pessoas ficarem assim. Ah, mas eu estou pagando por uma coisa que eu nem sei se eu fiz. Não precisa saber se fez. Se está sofrendo algum tipo de influência das leis ou da lei da causa e do efeito, é porque nós precisamos reparar.
É porque nós precisamos resgatar. É porque nós precisamos pagar. Certo? Faz parte também desse mesmo processo. E, por fim, nós viemos também com uma missão para servir, ou seja, missão de serviço e de amor. Aprender a amar. O mais importante, talvez, que seja as oportunidades que nos dão das diversas reencarnações, é aprender a amar. E também aprender a perdoar. Se nós entendermos isso, nessa vida que nós estamos hoje, entendemos o real significado da palavra amor e o real significado da palavra perdão, nós vamos, com certeza, galgar mais um degrauzinho lá na nossa escala evolutiva. Nós estamos entendendo, então, o processo. Tá? Tudo isso por quê? Porque a humanidade precisa progredir. Precisa haver progresso. Senão, a gente fica estagnado. E não é para isso. Tanto está aí, já está todo mundo falando em transição planetária, já estamos passando dessa fase, já estamos saindo desse mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, um mundo um pouco melhor que esse. Então, a gente fala, escuta o tempo todo, quando é que isso vai acontecer? Isso já está acontecendo. Já iniciou todo esse processo. Quando acaba? Não se sabe. Mas vai acontecer. Vai haver e vai ser concluída essa transição um dia. Nós já estamos sendo preparados para irmos e talvez ainda voltarmos para dar sequência também e auxiliar ainda essa progressão, fazer com que a Terra mude de estágio. Quais os elementos que nós consideramos para o planejamento reencarnatório? O que é considerado, então, nesse processo todo? Primeiro, a família. Nós vamos escolher os pais, nós vamos escolher os irmãos, os laços de convivência, ou seja, isso tudo nos é colocado numa reunião que nós temos lá em cima antes de voltarmos. Sentamos lá com os nossos mentores e aí começa. Vai nascer no lar tal, vai ter a mãe tal, o pai tal, os irmãos, ou seja, a nossa família nós pré-conhecemos antes de reencarnarmos. Nós já sabemos onde nós vamos nascer. Em que lar, em que cidade, pobre, rico, sadio ou não sadio. Tudo os grandes acontecimentos nós já sabemos. O que nós vamos ser, as pessoas que nós vamos conhecer, tudo isso nós já sabemos quando nós estamos lá sentadinhos fazendo o nosso planejamento. Porém, ao chegarmos aqui, nós esquecemos. Por quê? Porque nós não podemos saber o que já nos precedeu, senão daria uma confusão imensa. Precisamos, então, somente saber que isso aconteceu conosco lá em cima. Então, os grandes acontecimentos das nossas vidas foram programados e nós demos o aval. Nós concordamos. Os pequenos, aí não. Aí entra, nós vamos ver mais à frente, o livre-arbítrio, que vai fazer com que muitas coisas que nós combinamos, nós não cumpramos. Ou não cumprimos. Depois vem as provas e expiações, são escolhidas também. A gente acha que não, mas tudo que a gente está passando, as grandes provações, as grandes expiações que nós estamos sofrendo na Terra hoje, nós também escolhemos e viemos cientes que passaríamos por elas. São os nossos desafios morais, os desafios materiais, tudo isso para que o nosso aprendizado vá avançando. É como uma escola. Eu estou lá no primeiro ano, eu passo de ano, eu vou para o segundo, para o terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, é um aprendizado constante. Depois, nós podemos vir com talentos ou com limitações. A gente vê aquelas crianças que nascem já sabendo tocar piano, fala inglês, com 2 anos está falando inglês, ou seja, são os talentos que vêm já do espírito, que já é um espírito mais antigo e com maior conhecimento adquirido. Da mesma forma, algumas limitações nos são impostas devido a resgates de outras vidas, de erros cometidos no passado, e nós somos, então, limitados na atual existência como forma também de aprendizado. Certo? E aí entra o livre-arbítrio, como eu falei, que vai fazer com que tudo isso
possa não acontecer. Tudo que eu combinei lá possa não acontecer, porque eu posso escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Ou seja, o planejamento é somente uma guia, não impõe nada, não é uma imposição. Nós planejamos, eu vou lá, eu vou fazer o bem, porque eu fiz o mal nessa existência anterior, e agora eu quero reparar esse bem, esse mal que eu fiz com o bem. Aí eu chego aqui e me deparo com uma infinidade de outras opções. Eu me esqueço daquilo que eu combinei e opto por fazer outras coisas que não aquilo com a qual eu me comprometi. Aí desvirtua tudo. Aí a nossa trajetória, que era para ser retilínea, passa a ser cheio de quebradas, como a gente diz. A gente vai batendo a cabeça aqui, ali, aqui, ali. Chegamos lá? Chegamos. Demoramos muito mais, às vezes, do que outros que cumprem mais rigidamente o que combinou, do que aquele que não cumpre o que foi combinado lá em cima, certo? As escolhas vão determinar, então, o sucesso ou, né, o nosso adiantamento do progresso, da mesma forma que pode também, né, culminar com um fracasso. Podemos passar uma encarnação inteira sem avançarmos. Ficamos ali, estagnados. Não subimos o degrauzinho, né? O famoso degrau que a gente diz, vamos subir um degrau a cada encarnação. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira e não entende o propósito daquela encarnação e não cumpre o que deveria cumprir para ascender e acaba ficando estagnado. Involuir, não. Ninguém evolui. Agora, nós podemos ficar estagnados, sim. Podemos perder uma encarnação inteira sem progresso, sem evolução. Nós não temos destinos fixos, né? Mas nós temos possibilidades baseadas em nossas ações e em nossas escolhas. Então, muito importante isso. As nossas escolhas determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, que nada mais é do que liberdade de escolha. Nós estamos livres. Ninguém aqui está sendo, né, cerceado de nada. Nós temos liberdade. Se eu quiser sair correndo aqui agora e ir embora, eu vou. Né? Cada um faz o que quer, mas arca depois com as consequências. Se fez o bem, ótimo, é crédito. Se fez o mal ou se errou, é débito. E lá em cima nós vamos aí fazer, né, a prestação de contas para ver como é que a gente vai voltar. Certo? É isso mesmo, né? Podemos, ao reencarnar, sermos colocados numa família onde existem conflitos, ou seja, uma família conturbada. Por que isso? Para que nós resgatemos o que eu disse ali atrás. Amor e perdão. Às vezes nós somos colocados num lar onde só existe brigas, onde só existe inimizade, né, discussão. Ou seja, as pessoas da mesma família, muitas vezes, não se combinam. Mas isso também não é por acaso. Isso é oportunidade de reparo, de resgate. Né? Da mesma forma, as provas e limitação física que nós falamos ali, é oportunidade de nós desenvolvermos a resignação e a fé. Vocês acham que é fácil para uma pessoa que vem cega, que vem sem um braço, que vem sem uma perna, né? Que vem limitada fisicamente, enquanto outras vêm tudo tranquilo, tudo bem, uma maravilha, passa uma vida formosa, nada acontece de mal. Onde é que está a justiça divina? Está exatamente no processo reencarnatório. É aí que a gente bate de frente com as outras religiões que não aceitam, que não acreditam. E quando a gente coloca esse exemplo, então por que uns estão sadios e outros estão doentes? Então por que uns desencarnam tão cedo e outros conseguem viver bastante? Então por que uns vivem na abastança e outros vivem na pobreza? Onde é que está a justiça divina, nesse caso? A justiça divina está exatamente na oportunidade que eu tenho de voltar outra vez para conseguir ir melhorando as minhas
existências. Então, se fosse uma vida só, realmente, não existiria justiça. E como Deus é soberanamente bom e justo, a justiça está exatamente aí. Aí está a justiça e aí está exemplificado o porquê da reencarnação. Nós voltamos porque nós temos a oportunidade de sermos ou de vivermos melhores. Certo? Só a título de curiosidade, fiquei sabendo ontem isso. 50%, quase 55% dos católicos acreditam na reencarnação. Até me surpreendi, né? Porque os espíritas, se algum espírita disser que não acredita na reencarnação, aí eu tenho que, né? Mas a gente, os simpatizantes e aqueles que acompanham a doutrina, acreditam na reencarnação, né? Agora, saber que os católicos, a Igreja Católica hoje já tem mais de 50% dos seus adeptos acreditando na reencarnação, isso para nós é bastante interessante e importante também. A própria medicina, né, já vem estudando isso daí, já vem falando sobre isso aí. Aos poucos, a espiritualidade já está sendo estudada nas universidades, daqui a pouco a própria reencarnação provavelmente deve ser tema que vai ser, então, mais difundido. Por enquanto, a gente está feliz com esse resultado. Agora, outras religiões, a gente não tem números. Provavelmente, dependendo da linha, a gente já tem bastante gente que ainda é refratário a essa ideia. Mas é importante que nós já temos bastante gente já migrando para esse lado de acreditar, né, no processo reencarnatório. Aí, falando ainda dos nossos talentos naturais, nós viemos muitas vezes com missões, né? Nós trazemos na nossa bagagem, também combinado lá em cima, que nós viemos para cumprir as nossas provas, né, pagarmos ali através das nossas expiações, mas também nos é dado sempre uma missão. Essa missão é de servir a humanidade a princípio, e essa humanidade pode ser dentro de casa, né? Eu posso servir a humanidade servindo a minha esposa, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, ou seja, a vizinhança, e assim a gente vai expandindo. Então, todos nós, tenham essa certeza, todos nós temos sim uma missão a cumprir, por menor que ela seja, mas nós precisamos lembrar disso. Nós não podemos passar uma encarnação inteira sem saber o real significado da nossa existência. Por que a gente está aqui? O que eu estou fazendo aqui? A gente, como eu disse, a gente passa, né, às vezes uma vida inteira e não se dá conta disso. Demora muito tempo para entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê da felicidade, o porquê da tristeza. A doutrina explica, mostra, né, nos ilumina para que a gente reconheça e entenda isso, e aí a gente faça uma introspecção e passe então opa, eu estou aqui porque eu preciso evoluir. Como é que eu vou fazer para evoluir? O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso me reformar intimamente? A gente fala também muito, né? Reforma íntima. Bate nessa tecla, a gente ouve, entra aqui, sai aqui, mas não reforma, ou não se reforma. Deixa assim, e vai indo, e vai indo. Então, tudo isso vai medir quantas encarnações nós precisaremos até que nós atinjamos o nosso objetivo final, que é chegar lá mais próximo possível de Jesus. Né? Tá? Qual o papel dos nossos mentores espirituais nesse caso? Todos nós temos um, né? Chamem como quiser, mentor, anjo da guarda, espírito guardião, amigo espiritual, ou seja, todos temos. Essa certeza a gente precisa ter também. Tá? É para que nós tenhamos a orientação desses mentores, através da intuição, através de um sonho, ou seja, tudo isso é papel deles. Eles vão nos instruir conforme o nosso, né, conforme nós vamos andando, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, eles vão ali nos dando, né, muitas vezes, as dicas para onde seguir. Não vai por aí. A gente não tem, às vezes, nessas intuições, eu vou... Não, acho que eu não vou por esse caminho, eu vou por esse aqui que é melhor. Muitas vezes são eles nos avisando. Eu ia sair, mas eu vou dar um tempo, acho que eu não vou sair agora. Eu não saio, aí acontece um acidente ali na frente, que eu poderia estar envolvido se eu tivesse saído mais cedo. O que é isso? Intuição? Não, muitas vezes é o nosso amiguinho ali avisando.
Então, as orientações amorosas e imparciais, porque eles são imparciais nesse caso, é um papel dos nossos mentores. Respeito à capacidade de cada espírito, eles respeitam as nossas limitações, como foi falado, e também o que nós temos, né, de aprendizado, nos apoiam durante a nossa vida aqui na Terra, sempre nos dando proteção e inspiração. Essa certeza também nós temos que ter. A gente muitas vezes esquece que nós temos um anjo da guarda, só lembra dele quando está em perigo, quando está numa situação ruim. Mas quando está tudo bem, a gente esquece, né? A gente pouco se importa com ele. Não, nós precisamos agradecê-lo todos os dias, porque todos os dias eles estão conosco. Podem se afastar? Podem. Porque a gente não dá bola, então ele se afasta. Ele intui, não faz isso, eu vou lá e faço. Não faz isso, eu vou lá e faço. Não faz isso, eu vou lá e faço, então faça, eu vou me afastar. Quer quebrar a cara? Quebra. Mas eu avisei. Acreditem, existem um anjinho aqui do nosso lado. Tá? A visão do evangelho, nesse caso, de tudo isso que nós estamos falando. A cada um segundo as suas obras. Aí resume praticamente o que nós estamos falando. Né? Está lá em Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós vamos alcançando a nossa progressão e vamos recebendo conforme as nossas atividades, conforme as nossas obras. Está ali. Nós vamos alcançando coisas melhores, situações melhores, de acordo com as obras realizadas. A vida na Terra é uma oportunidade de nós vivenciarmos todos os ensinamentos que já nos foram dados por Jesus. Todos nós sabemos. É difícil alguém aqui não saber os ensinamentos de Jesus, pelo menos os básicos. Né? A gente sabe. Nós sabemos tudo o que ele pregou, tudo o que ele trouxe e nos mostrou. Nós sabemos. Fazemos ou não fazemos? Aceitamos ou não aceitamos? De novo, valorização do perdão é uma das máximas, talvez. Caridade, porque tem uma máxima na nossa doutrina também, que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é importantíssima nesse caso. E o amor ao próximo. Essas três, valorização do perdão, valorização da caridade e valorização do amor ao próximo, se nós compreendermos essa tríade aí, já temos, com certeza, um caminho percorrido bastante grande. Mas precisamos compreender. O perdão, por exemplo, não é perdoar, eu te perdoo, mas nunca mais fala comigo, nunca mais me olha, nunca mais passa na minha frente. Isso não é perdão. Ah, caridade, eu vou te dar um negócio aqui, tira uma foto. Eu estou te dando um negócio aqui. Não é caridade. Amor, eu te amo, mas daqui a pouco ali atrás está te esfaqueando pelas costas. Né? Não, tem que ser a caridade pura, tem que ser o amor puro e tem que realmente ser o perdão real. Senão, não adianta. Isso é a visão do Evangelho. Isso é o que o Evangelho nos mostra. Nos orienta a seguir. Tá? E para nós nos encaminharmos para o final, planejar, ou seja, o planejamento reencarnatório não é uma determinação. É apenas uma preparação, ou seja, vai preparar as condições para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Nós precisamos estar sempre agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui. A reencarnação é uma bênção. Sabiam que nós temos 3 vezes mais de espíritos desencarnados do que encarnados hoje, atrelados ao planeta Terra? Hoje nós somos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas ou de espíritos encarnados. 8 bilhões. O triplo disso, 24 bilhões, quase 25 bilhões de espíritos fora do corpo. Nós chamamos na erraticidade, né? Esperando o quê? Uma oportunidade também de voltar. Então, nós somos, digamos assim, escolhidos. Né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os muitos estão lá, 24, 25 bilhões. Os escolhidos estão aqui. Somos nós, entre os 8 bilhões. Então, vejam como a reencarnação, ou o fato de estarmos reencarnados,
é uma oportunidade que foi dada a nós em detrimento de outros 24 que estão lá. Bilhões. Então vamos encarar essa oportunidade realmente como uma bênção divina. E essa oportunidade nem todos têm. Tem muitos que passam muitos e muitos séculos lá no plano espiritual sem ter oportunidade de reencarnar. É melhor? Nós não sabemos em que região ele se encontra. É melhor ficar no plano espiritual do que ficar aqui. Mas quem diz que estão em boas condições lá no plano espiritual? Quem garante? Existem as zonas umbralinas também no plano espiritual. E esses que estão lá, que estão querendo uma oportunidade de progredir e vir para cá. Para que isso aconteça, né, precisa haver toda essa reciclagem que já está acontecendo, e aí nós voltamos a dizer do tal da evolução dos mundos. Né? Está evoluindo o mundo, está progredindo o mundo, e estão indo e vindo espíritos o tempo todo. Então nós temos que dar graças por termos a oportunidade de estarmos aqui. Busquemos viver, então, cada dia como um degrau na nossa evolução espiritual, fazendo, né, o melhor sempre, fazendo o bem sempre. Mostrando que essa oportunidade que nos deram, para nós, é importante. Nós temos que dar importância às nossas vidas. Tem gente que não dá importância à vida. Nós precisamos dar. Né? A vida é o nosso bem maior. Não existe nada maior do que o bem que nós temos, que é a nossa vida. Senão, de nada adiantaria estarmos aqui. Precisamos pensar, então, o porquê estamos aqui, por que viemos para cá, para esse planeta, por que estamos aqui na Terra, e já preparar, né, um espacinho lá no plano espiritual para uma rápida passagem e um retorno para um mundo melhor. Esse tem que ser o nosso objetivo. Nós precisamos focar sempre nisso, lá na frente. Eu quero sempre estar num lugar melhor, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? Estarmos sempre num lugar melhor. Tá bom, gente? Agradeço a atenção. Espero que não tenha ficado dúvidas, né, com relação, mas esse processo reencarnatório é interessante, tem muito mais coisas que a gente poderia comentar, mas como o tempo é restrito, fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Então nós agradecemos ao nosso irmão Vansetti, e lembrando que André Luiz, numa das suas obras, diz que o lugar onde se renasce constitui prova expiatória. Por isso que estamos em Santa Maria 40 graus. O lugar onde se renasce constitui prova. Então, é uma prova que nós temos que passar aqui por esse calor agradável. Obrigado, Vansetti, né, pelo trabalho, com certeza vai auxiliar no nosso despertamento espiritual. E eu sempre penso o que o Vansetti falou, tem que lembrar todo dia quando acordar. Porque nós renascemos todo dia quando abrimos os olhos. É mais um capítulo da nossa vida. Lembrar, abrir os olhos, gratidão. Eu continuo aqui, nesse plano. O que eu vou fazer do dia de hoje? Né? Então, somos gratos. E para encerrar, a gente está fazendo o passe coletivo. E quando estivermos na nossa sede, teremos uma sala de passe, né? Para que o passe seja individual, mas o passe coletivo não é menos importante que o passe individual. Basta que nós nos coloquemos em condições de receber, né? Nos conectamos pelo pensamento com os amigos, com os benfeitores espirituais, e podemos até, às vezes, sentir um certo calorzinho na nossa cabeça. É os fluidos que nós estamos recebendo. Então, peço que o Vansetti possa fazer a prece final para nós e o passe coletivo acontecerá durante a prece final. Muito obrigado, Vansetti. Leva nosso abraço para... Eu que agradeço a oportunidade. Do Luz Amparo. Obrigado. Meus irmãos, então vamos fazer o seguinte. Vamos, nesse momento, relaxar o nosso corpo físico. Aqueles que quiserem fechar os seus olhos, que assim o façam. E que nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga desta casa, a todos os mentores e guias também que aqui trabalham, que desde cedo prepararam esse ambiente para que aqui dentro nós pudéssemos ter a oportunidade de receber tudo aquilo que nós precisamos, mas principalmente aquilo que nós merecemos. Então, fique com a nossa mente elevada, nosso pensamento elevado,
nós possamos, num primeiro momento, agradecer a Deus, o dom da vida, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Agradecemos também pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos colaboradores, por aqueles que trabalham conosco, enfim, agradecer pelo nosso convívio fraterno que temos a oportunidade de vivenciar. Pedimos também que essa oração possa chegar até os nossos entes queridos, aqueles que aqui não se encontram, aqueles que estão no plano físico, mas também aqueles que se encontram no plano espiritual. Possamos trazê-los até aqui, através dos nossos pensamentos, para que eles possam receber a bênção da oração. Num segundo momento, pedimos perdão, Pai, pelas nossas faltas, pelas nossas ofensas, por tudo aquilo que nós cometemos de errado, mas conscientes do nosso erro, prometemos melhorar. Que possamos seguir a nossa caminhada terrena, pisando devagar, caminhando lentamente, porém caminhando sempre para frente. Deixemos de lado tudo aquilo que é impuro, imperfeito e negativo, e pedimos que nesse momento sejam derramadas sobre nós as bênçãos divinas da espiritualidade de luz, fortalecendo todos os nossos órgãos internos e externos, aumentando ainda mais a nossa saúde física e espiritual. E possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui nós chegamos, levando dentro dos nossos corações a paz, a esperança e a fé. Que assim seja.